Boa noite, irmãos. Que bênção estarmos reunidos nesse dia tão especial para podermos louvar a Deus. Hoje é um dia muito especial para nós, porque é o dia do Senhor, o dia que nós sempre lembramos que é o dia da ressurreição de Cristo, o domingo, e hoje em especial, domingo de ceia, onde nós em memória celebramos ao nosso Deus, e também 7 de setembro, independência do Brasil, hoje fazendo 203 anos que às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I declarou o grito de independência ou morte, saindo assim da dependência política de Portugal. E nós crentes somos dependentes, né? Não somos independentes, nós somos dependentes do Senhor Jesus. Às vezes o Brasil tem a sua soberania, a sua independência, a sua liberdade, e usa isso muitas vezes para poder pecar e pecar contra Deus. Nós, a Igreja do Senhor, somos totalmente dependentes de Cristo e livres para não pecarmos e para fazermos a vontade de Deus. Nosso boletim tem alguma coisa a ver com o que eu falei agora. Depois você pega o boletim de setembro e toda a programação do mês. Também boa noite para os visitantes, né? E os irmãos da transmissão, os irmãos que nos acompanham pela transmissão. Deus abençoe a sua vida grandemente. Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 18. João, capítulo 18, nós vamos ler a partir do verso 1 ao verso 11. Jesus no Getsêmani. Assentados mesmos, como os irmãos estão, nós vamos ler esses primeiros 11 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lugar do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estava muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: Eu sou. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Eu sou, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Amém. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Nós já oramos, né? O pastor já orou, intercedeu por nós. Cremos que Deus há de iluminar a nossa mente, de dilatar os nossos corações para poder receber a sua palavra nessa noite, que
possamos ser grandemente edificados por esse texto que é muito rico, muito profundo. Aqui, meus irmãos, esse texto fala sobre o cordeiro que se entrega voluntariamente. Como hoje é um domingo de ceia, eu escolhi falar sobre este assunto, o cordeiro que se entrega voluntariamente. O capítulo 18 de João, ele marca a transição do discurso sacerdotal para a paixão de Cristo. Desde o capítulo 13 até o 17, Cristo está no cenáculo, dando ênfase como seria a sua morte, a sua partida. Ele falou sobre o Espírito Santo, a partir do capítulo 13. No capítulo 17, nós temos a oração, chamada a oração sacerdotal, Cristo orando pelos seus discípulos, como também pela sua igreja, por nós e por aqueles que ainda crerão no Evangelho. Cristo orou. Quando chega aqui no capítulo 18, é o momento de uma transição. O cenáculo fica para trás e agora vai entrar na paixão de Cristo. E a partir daqui, aqui provavelmente é uma quinta-feira à noite, e no outro dia, na sexta, o Senhor Jesus foi crucificado. Enquanto os outros evangelistas destacam a agonia de Jesus no Getsêmani, tanto Mateus quanto Marcos, Lucas, é interessante que esse fato é narrado pelos 4 evangelistas, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João. Enquanto os outros 3, eles focam na agonia, no sofrimento do Senhor Jesus na cruz, João, ele apresenta Cristo aqui como o Senhor soberano da situação. João não vai mostrar aqui o sofrimento, mas vai mostrar Cristo no controle de toda a situação. Ele não é surpreendido, não é pego de surpresa, e nem tampouco é derrotado com a sua morte. Ele decide se entregar. Em João 10, 18, Cristo já havia dito: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou voluntariamente. O cenáculo havia ficado para trás. Era hora de cruzar o vale de Cedron e entrar no Monte das Oliveiras, lugar de oração, lugar costumeiro do Senhor Jesus. Sempre ele ia lá nesse Monte das Oliveiras orar com os seus discípulos para buscar a presença de Deus, se encher do poder de Deus. Antes de enfrentar qualquer coisa, Cristo tinha esse hábito de orar e muitas vezes visitou este lugar chamado o Monte das Oliveiras. E Cristo enfrentaria o seu inimigo. Era noite de trevas densas e Cristo estará ali buscando a face de Deus. Jesus se afasta da multidão e vai para o Monte das Oliveiras com os seus discípulos. Agora ele deixa também os seus discípulos a sós, eles não entram lá no monte, e Cristo vai sozinho e Deus buscar a face do Pai. Nas palavras do comentarista Wisby, sempre eu estou falando dele, eu pesquiso muito, estudo muito os comentários dele, é de linha conservadora, da linha que nós pensamos. Wisby diz que o ministério particular de Jesus com seus discípulos havia chegado ao fim. Está chegando o fim, o momento do Senhor deixar os seus discípulos e seguir sozinho. O drama da redenção estava prestes a começar, e nenhum deles o acompanhariam até a cruz, como nós vimos que nenhum deles estava ali ao lado da cruz.
Outro comentarista, por nome de F.F. Bruce, diz que, depois de se consagrar para o sacrifício iminente, Jesus não faz nenhuma tentativa de ocultar-se dos seus inimigos, mas vai para um lugar onde Judas normalmente poderia encontrá-lo. Cristo não está fugindo, indo para o Monte das Oliveiras. Comentando sobre a prisão e a traição de Jesus, o John MacArthur, famoso teólogo também, contemporâneo nosso, morreu agora, né? Acho que deve ter aí uns 40 dias, no máximo, que o famoso John MacArthur morreu, pastor batista também, de linha dispensacionalista. Segundo o pastor Ashman, era o maior erudito vivo que nós tínhamos na nossa era. Partiu, mas deixou aí Bíblia comentada e muita literatura, muita teologia densa, falando sobre as verdades de Deus. Então, comentando também sobre a prisão e a traição de Jesus, John MacArthur diz que João apresenta 4 proeminentes aspectos da majestade e glória do nosso Senhor Jesus, do versículo 1 ao versículo 11 que nós lemos. Do versículo 1 ao 4, a parte A, segundo John MacArthur, João apresenta a suprema coragem do Senhor Jesus. Da parte B, do versículo 4 ao 6, João apresenta o supremo poder de Cristo. Do verso 7 ao 9, João apresenta o supremo amor de Cristo. E o verso 10 e 11, João apresenta a suprema obediência de Cristo a Deus, ao Pai Celestial. A hora havia chegado, e Jesus sabia muito bem disso. Em breve, seus discípulos o abandonariam, seus inimigos lançariam mão sobre ele seria interrogado, ele seria insultado, ele seria cuspido, espancado e condenado na corte religiosa como um blasfemo. E, consequentemente, morreria, dando a sua vida, tomando o cálice da ira de Deus, para que nós hoje pudéssemos tomar o cálice da vitória, da bênção, da salvação, da eternidade. Tanto os inimigos como os discípulos de Cristo tinham ideias totalmente distorcidas a respeito do Senhor Jesus. Seus inimigos pensavam que ele fosse um impostor, um blasfemo, que arrogava a si o título de Messias. Era assim que pensavam os fariseus, os escribas, os sacerdotes. Seus discípulos, por sua vez, pensavam que ele era um Messias político que restauraria a nação de Israel e colocaria o seu povo em uma situação privilegiada. Então, tanto a nação, tanto a multidão, tanto as autoridades, como também os seus discípulos, tinham ainda essa compreensão totalmente errada da pessoa do nosso Senhor Jesus. Jesus mostrou, por sua vez, mostrou aquela multidão de inimigos, tem uma tradução que chama de turba, bem como aos seus discípulos, que nada estava acontecendo de improviso. Não era um acidente, mas tudo se passava daquele modo para que se cumprisse as Escrituras. Não tinha nada de improvisação nessa noite fadídica do Senhor Jesus. Todas as etapas da caminhada de Jesus, do Getsêmani ao Calvário, foram pronunciadas séculos antes de Jesus vir a este mundo. Hoje pela manhã, nosso irmão Paulo leu na revista Isaías 53. E ele fala, 700 anos antes de Cristo, o caminho que Cristo trilharia
como servo sofredor. Nós também podemos ver em tantas outras passagens, Salmo 22, fala também do sofrimento, do caminho que o Senhor passaria. Ele veio para isso, não foi pego de surpresa, mas quem estava em volta dele não entendia muito bem isso. A ira de seus inimigos, ele passaria por esse caminho. A rejeição pelo seu povo, o tratamento que recebeu como um criminoso, tudo foi profetizado antes, tudo foi declarado. Como o propósito de João, no seu evangelho, é enfatizar a divindade de Cristo, ele não descreve a agonia de Cristo no Getsêmani, nem trata da oração e do suor que transformou em sangue. Você vai ver isso em Lucas, mas João não está preocupado em falar sobre isso. Porém, João registra a divindade de Cristo e também a superioridade em detrimento aos seus inimigos. Vamos ver aqui alguns pontos importantes nesse texto. Primeiro, ele vai para um lugar de refúgio. É o que nós lemos aí no versículo 1. No jardim de Getsêmani. É uma profunda e misteriosa passagem das Escrituras. Contém coisas que os mais sábios expositores não puderam explicar plenamente. Ninguém, irmãos. Eu falei aqui do maior erudito, o John MacArthur, mas ninguém consegue interpretar o que Cristo sofreu na pele no Getsêmani e também no Gólgota. Nós temos aqui a descrição nos evangelhos, o sofrimento do Senhor, mas uma coisa é o que está escrito aqui, outra coisa é o que ele passou. Ele sofrendo diretamente, ele encarando Deus irado. Deus está irado, não é irado contra o seu filho, é irado contra o pecado, é irado contra mim, contra você. E aqui a gente vai ver, meus irmãos, o eco da substituição. Cristo sozinho, nos substituindo, enfrentando Deus. Ninguém ao longo da história jamais passou por aquilo que Jesus experimentou no Getsêmani e mais tarde no Gólgota. O Senhor experimentou todos os terrores do inferno, todos eles. Cristo passou lá no jardim do Getsêmani, nessa quinta-feira à noite, e na sexta-feira pela manhã, lá no Gólgota, lá na cruz, agonizando, clamando a Deus. Uma das frases dele na cruz, Deus meu, por que me desamparastes? O próprio Pai, alguém disse, é o próprio John MacArthur mesmo, ele disse que nossos pecados criou-se uma barreira, uma muralha que separou o pai do filho. E até então ninguém teve condição de separar Cristo de Deus, nem o diabo, ninguém. Mas o meu e o seu pecado separou o Filho do Pai, para que nós fôssemos unidos a Deus, reconciliados com Deus. Isso aqui sempre nos faz lembrar quão terríveis são os nossos pecados. Quão terríveis são eles. Cristo sofreu esses terrores do inferno. Getsêmani significa prensa de azeite, lagar de azeitona. Foi aquela prensa de azeite no meio do olival que Jesus ergue aos olhos ao céu, em clamor, regado de abundantes lágrimas, clamando a Deus. O Wisby, novamente citando ele,
Ele traz a ideia que a história da humanidade começou em um jardim, onde o homem cometeu o seu primeiro pecado e foi expulso do jardim, e também trouxe a morte a toda a humanidade, o primeiro Adão. Mas o último Adão, que é Cristo, mostrou-se obediente ao entrar no jardim do Getsêmani. E o Wisby ainda fala que um dia a história terminará em outro jardim, onde nós moraremos nas mansões celestiais. E quando a gente vai ver em Apocalipse lá, está descrevendo que um rio sai do meio da praça, algo extremamente parecido também com um jardim, segundo o comentarista Wisby. João nos informa que Jesus saiu do cenáculo para o jardim. Não foi uma saída de fuga para esconder-se, mas para preparar-se para o momento. Não saiu para distanciar da cruz, mas para caminhar em sua direção. A gente vai ver aqui Cristo tomando a frente, dizendo: a quem vocês procurais? A Jesus o Nazareno, sou eu. Então Cristo, ele vai para o jardim não para fugir da cruz, muito pelo contrário, ele vai para poder aproximar dela. Ele vai ao lugar onde Judas Iscariotes podia ter certeza de que o encontraria. Jesus sabia que a hora agendada na eternidade havia chegado. Não havia surpresa para ele, havia sim para os seus discípulos. Judas Iscariotes, embora apóstolo, fazia parte dos 12, jamais foi convertido, jamais teve um coração cheio de Deus, cheio de Cristo e da sua obediência. Por ganância entregou Jesus aos sacerdotes por 30 moedas de prata, traindo assim o sangue inocente. Agora ele lidera a turba que vai fortemente armada ao Getsêmani para prender um carpinteiro sem armas, né? A gente vai ver aqui o tanto de gente armada, viu, pastor Joab? Você que entende bem aí desse assunto. A gente vai ver isso aqui. Judas Iscariotes é acompanhado não apenas de judeus oficiais do templo, mas também de um destacamento de soldados romanos. Tratava-se de uma corte. Uma corte completa tinha pelo menos 1000 homens, 760 soldados de infantaria armados e 240 de cavalaria. Não quer dizer que todo mundo estava com ele não, mas uma corte representava isso, 1000 homens. Ele poderia estar com muitos lá, mas tinha 1000 à disposição. Se precisasse, ele acionaria. Essas tropas auxiliares de Roma ficavam estacionadas em Cesareia Marítima, quartel-general de Roma em Israel. Lembrando que aqui está em festa, é a Páscoa, e a população em Jerusalém quintuplicava. Era muita gente que vinha para Jerusalém nessa festa da Páscoa. Essa festa era uma alegria para os judeus e ao mesmo tempo um terror para os romanos. Para os judeus tinha todo um simbolismo. Para os romanos, eles que são responsáveis pela segurança. Então, imagine aí, essas festas aí, por exemplo, carnaval. Imagina o terror que é para o policiamento. É duro. Aqui é uma festa religiosa. Tem confusão no meio também dos religiosos, principalmente nessa época aqui. Tinha confusão, sim. De repente poderia surgir lá um tumulto, e para os romanos colocar isso em ordem, não era muito fácil. Por essa razão é que essa corte foi chamada para apoiar os guardas do templo. Sem dúvida, no caso da prisão de alguém com a popularidade de Jesus, causaria um grande tumulto.
Cristo era conhecido no meio da multidão. Embora a multidão não seguia Cristo à risca, mas eles estavam lá, gostavam de Cristo, dos seus milagres, das suas bênçãos. Se pega Cristo num lugar público, é um alvoroço doido. Então esses soldados aqui tinham muito trabalho para controlar a situação. Vamos falar aqui alguns fatos a respeito de Judas Iscariotes. Era um dos 12, foi chamado por Cristo, recebeu total confiança do seu grupo, a ponto de ser o tesoureiro do grupo. Ouviu os ensinos e os milagres do Senhor, foi amado por Cristo. Cristo lavou os seus pés, advertiu na mesa da comunhão, mas Judas foi dominado pelo pecado da avareza, abriu brecha para o diabo entrar em sua vida. Agora ele se associa aos inimigos de Cristo para poder prender o Senhor. Além de ser ingrato, o texto diz também que ele foi traidor. A traição é uma das atitudes mais abomináveis, algo repugnante ser traído por um parceiro, por alguém próximo. O traidor é alguém que apresenta inofensivo, é aquela espécie de lobo travestido de ovelhas. Judas entra para a história com o triste vulgo de o traidor. Que peso, né? Foi traidor mesmo. Estamos aqui depois de 2000 anos, falando de Judas como o traidor. Eu não conheço ninguém com o nome de Judas. Você conhece alguém com esse nome? Não, nunca vi. O traidor. E olha que o nome Judas tem um significado bonito, louvor. Às vezes o significado, nem sempre o significado diz a respeito do que a pessoa é, né? Louvor. Mas entrou para a história com esse vulgo aí de o traidor, traindo o Senhor Jesus. Judas disse aos líderes religiosos e à turba que o acompanhava. Olha o que ele disse: aquele que eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com segurança. Olha, por que Judas está preocupado com essa segurança toda? Sabe por quê? Como ele fazia parte do grupo, ele já tinha presenciado outras vezes alguém tentar prender ou matar Jesus e não conseguiu. Então Judas falou: olha, eu vou dar um beijo nele bem longo, e é esse que é. Mas vai com segurança, ele pode reagir, seus discípulos podem reagir. Não entendia a natureza de Cristo. Judas não compreendia que Cristo era divino, que ele era o Filho de Deus, e ele sendo Deus, nada poderia detê-lo. Ele poderia chamar uma legião de anjos e todo mundo seria morto. Judas não entendia que Cristo veio para se entregar. Outro comentarista diz que, para o ato mais infame que já se cometeu, Judas escolheu o dia mais sagrado das noites para o povo judeu, que foi a noite de Páscoa. O lugar mais sagrado, o lugar das devoções de Cristo, no Monte das Oliveiras. E o símbolo mais sagrado, um beijo. Então Judas, ele usa o símbolo da amizade e do amor para poder trair o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. O verso 3 vai dizer que essa turba estava fortemente armada. Essa turba era composta pelos principais sacerdotes, escribas, anciãos, guardas do templo e soldados romanos. O verso 3 diz que eles estavam com tochas, com armas, com paus para prender Jesus. Era uma noite escura.
estava com tochas procurando a luz do mundo, né? Eles estavam em trevas. Eles estavam armados para pegar o príncipe da paz, aquele que não causa dano a ninguém. Mas eles estão perdidos, dominados pela cegueira espiritual. Jesus, diferente de Adão, meus irmãos, não foge. Adão, quando Deus chegou, fugiu. Mas Jesus se apresenta quando esses homens, essa turba chegou. Olha o verso 4: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Quando Cristo viu a turba, o verso começa dizendo sabendo. Aqui indica conhecimento pleno. Cristo é onipresente, é onisciente. Ele sabia de tudo que estava acontecendo. E ele, com esse conhecimento pleno, conhecimento pleno e antecipado e absoluto, Cristo não é surpreendido. Ele sabe cada detalhe do que acontecerá naquela noite. Ele toma a iniciativa. O verso diz que adiantou-se. Aqui é uma ação voluntária. Que coragem do nosso Senhor Jesus. Ele se coloca à frente dos discípulos. Ele protege o seu grupo. A questão aqui é com ele, não é com seus discípulos. Cristo não é vítima. Ele se entrega, como diz João 10, do 17 ao 18. Cristo se apresenta nesse jardim do Getsêmani. Ele revela a sua divindade no verso 5. Responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: eu sou. E Judas, o que o traía, estava com ele. Jesus pergunta: a quem buscais? Ele sabia que era ele. Mas ele se adianta, ele sabendo, ele tem conhecimento pleno, como diz o verso 4. Ele pergunta: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Interessante que essa palavra aí, Nazareno, é uma palavra de desprezo. Lembra lá de Filipe, quando encontrou Jesus e foi falar para Natanael? Encontramos aquele que Moisés falou, que os profetas falaram, Jesus, o Nazareno. Vem e vê. Natanael falou bem assim: mas porventura pode ter alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe: vem e vê. Então, Jesus o Nazareno é uma expressão pejorativa. É alguém sem valor. E quando Cristo pergunta: a quem buscais? A turba respondeu: a Jesus o Nazareno. É ele que nós estamos à procura. Jesus responde: eu sou. Expressão carregada de um peso teológico, remete ao nome divino revelado em Êxodo, capítulo 3, verso 14. Eu sou o que sou. Lembra quando Deus chamou Moisés na sarça ardente para libertar Israel do Egito? E Moisés: mas Senhor, quem é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer quando eu chegar lá? O que é que eu vou falar? Aí Deus diz: fala que o eu sou lhe enviou. Eu sou. Cristo se apresenta aqui, meus irmãos, como Deus. Ao dizer eu sou, Jesus se identifica e afirma sua divindade diante da turba, diante desse povo mau. Quando, pois, lhes disse eu sou, o texto vai dizer aí, meus irmãos, que eles recuaram e caíram por terra. Essa corte, esse tanto de homem armado, e Cristo sem nada na mão, e fala eu sou. Todos eles recuaram e caíram por terra. O verbo caíram denota queda súbita. As pernas amoleceram, possivelmente um choque espiritual diante da autoridade divina.
Por isso que o texto diz que ele se entregou, porque ninguém teria como pôr a mão em Cristo. Só ele dizer, eu sou, todo mundo caiu por terra. Aqueles homens bem preparados, bem armados, isso revela o poder da palavra de Cristo, um vislumbre de juízo. Aqueles que vêm prendê-lo não podem sequer ficar de pé diante dele. E aqui tem uma conexão muito forte com Filipenses 2,10, que diz que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Né? Principalmente seus inimigos, todos aqui eram inimigos. Jesus repete a pergunta novamente no verso 7. Sabe para que ele repete a pergunta? Para ter o controle da situação, para mostrar a sua soberania, para mostrar que ele é o Filho de Deus, para mostrar que quem comanda é ele, e não a turba, não os soldados. Olha o verso 7, tornou, pois, a perguntar-lhes, a quem buscais? E disseram, a mesma coisa, né? A Jesus Nazareno. Ao reafirmarem Jesus o Nazareno, eles revelam que não compreenderam a identidade do Senhor Jesus. Mesmo caindo por terra, quando Cristo diz, eu sou, da primeira vez, eles não compreenderam a divindade, a autoridade, o poder do nosso Senhor Jesus. O Evangelho de João frequentemente mostra pessoas vendo Jesus, mas não reconhecendo Jesus. É muito comum. Muitos conhecem o nome de Jesus, mas não conhecem quem Ele é. Precisamos ir além do rótulo, né, do nome, do título, e compreender a sua glória. Respondeu Jesus, verso 8, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixar ir estes. Cristo protege os seus discípulos, pedindo que sejam libertos. Cristo demonstra, meus irmãos, aqui um papel do bom pastor, que protege as suas ovelhas, que protege os seus. Ele se entrega, mas protege os seus. Aqui vemos o eco da substituição, de entrega em lugar dos discípulos. E o verso 9, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Não perdeu mesmo, nenhum deles. João conecta o fato ao cumprimento da palavra de Jesus em João 17:12, quando Cristo estava orando por eles. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Essa proteção de Cristo aqui revela a sua fidelidade, porque ele tinha dito antes que ele preservaria os seus discípulos, e nenhum se perderia. Aqui cabe uma aplicação para nós. Quem é salvo em Cristo Jesus, ninguém vai se perder. Não tem como se perder. Não sei se dá para projetar rapidinho aí João 10, 28 e 29, Júlio, por favor. João 10, 28 e 29, para que todos nós possamos ler a segurança que nós temos em Cristo Jesus. Olha o que diz aí. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquele que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Irmão, nós estamos seguros em Cristo Jesus. Isso aqui não quer dizer que mal nenhum pode acontecer com a nossa carne, não. Aqui está dizendo da segurança da nossa alma, em confiar em Cristo e recebermos o perdão dos seus pecados
e sermos salvos uma vez por todas. Pode até acontecer algum mal conosco. Estamos em um mundo amaldiçoado. Irmão Rivelito falou, né? Cada ano que se completa é uma vitória, porque o mundo é mau. O crente pode sofrer os males desse mundo. Agora, a nossa alma está segura, está protegida nas mãos de Deus, nas mãos do seu Filho Jesus. A segurança do cristão não depende de si mesmo, mas depende da fidelidade do Senhor Jesus. Cristo não precisa de armas humanas para se defender. Diante disso aqui, lembra que eu tinha falado antes que os discípulos também não tinham compreendido que Cristo era Deus? Olha o verso 10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. A multidão, as autoridades, os discípulos não compreenderam a divindade do Senhor Jesus, nem os seus discípulos. João é o único que nomeia Pedro e Malco, talvez para dar uma credibilidade histórica. Pedro age com impulsividade e com violência. Tenta defender Jesus com armas humanas. Mas o plano de Deus não se cumpre pela força. Aqui é um contraste gritante. Pedro lutando e Jesus se entregando. Cristo não precisa, irmãos, das nossas armas. Não precisamos levantar armas para defender o Senhor. Nós precisamos ter o discernimento das verdades do Evangelho. Quantas vezes nós queremos tentar ajudar a Deus com as nossas forças? Deus não precisa da nossa ajuda, de forma nenhuma. Cristo vai dizer lá em um outro dos evangelhos que ele disse para Pedro, não precisava fazer aquilo, coloca a tua espada aí na bainha. E aí Cristo ainda faz o seu último milagre público, que é colar a orelha do homem, né? Do soldado. Eu espero que esse camarada se converteu. Eu espero que ele se converteu, né? Em Cristo pegar a orelha dele lá, ó, a orelha direita. Pedro não queria cortar a orelha dele, não. Você sabe o que Pedro queria cortar? Era o pescoço. Mas pegou na orelha. Deus foi gracioso com Malco. E o último verso, o verso 11. Disse, pois, Jesus a Pedro, está aí, mete a tua espada na bainha. E olha a pergunta que Cristo faz encerrando o texto. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Cálice simboliza, é símbolo do sofrimento, da ira de Deus. Jesus aceita beber o cálice, sinal aqui de submissão total ao Senhor, à vontade do Pai. E o cálice remete ao substituto sacrificial. Jesus toma sobre si a ira de Deus sobre nós. É o que eu já contei aqui uma vez, a ilustração do gavião que veio para pegar os filhotinhos da galinha. Aí a galinha tomou a frente, levou todo o impacto, mas protegeu os seus filhotinhos. Deus está virado contra nós, o pecado. Quem ficou na frente? Quem tomou esse cálice sozinho? O Senhor Jesus. Para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite, salvos por Ele, para que milhões de pessoas no decorrer da história pudessem se reconciliar com Deus. Mas para isso acontecer, Cristo teve que sorver o cálice da ira de Deus. Então a salvação, irmãos, ela é de graça, como nós falamos, mas não é barata. É até um paradoxo, né? É de graça, mas não foi de graça. Nós recebemos sem pagar nada, mas o seu valor é
incalculável. Cristo diz aí que ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus. Então, concluindo, segundo o pensamento do MacArthur aqui, nós podemos ter visto aqui no texto a suprema coragem de Cristo, o supremo poder de Cristo, o supremo amor de Cristo e a suprema obediência de Cristo, incondicional à vontade de Deus, até chegar esse ponto aqui. E eu encerro com algumas aplicações bem rápidas para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que Cristo é soberano. Nada acontece fora do seu controle, nem mesmo em momentos tão escuros em nossas vidas, nada foge do controle do Senhor, pois Ele é soberano. Nós aprendemos aqui que Ele se entregou voluntariamente, não foi vencido, mas venceu por meio da entrega. Nós aprendemos que Cristo é o nosso substituto, tomou o cálice que era meu e seu. E também nós aprendemos que Cristo nos protege. Cristo protege os seus. Assim como guardou os seus discípulos, Ele cuida de nós. E nenhuma ovelha se perde, nenhuma. Não perderá nenhuma. Cristo exige de nós fidelidade. Não basta estar perto dele, como Judas Iscariote viveu 3 anos pertinho, tocando, ouvindo, aprendendo, vendo milagres, mas não teve nenhuma experiência com o Senhor, né? Não teve nenhuma experiência. Então, não basta estar só perto da igreja, de irmãos, da Bíblia, dos cultos. É claro que nós temos que fazer tudo isso, mas precisamos dar um passo a mais, de nos comprometer com Cristo e sermos fiéis a Ele. Amém? Que Deus ricamente nos abençoe. E nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Eu quero convidar